A chave para si mesmo, 1952. Seja positivo. Não diga eu gostaria de ter, mas eu já tenho. Sempre que você afirma alguma coisa pela fé, nunca fique por trás dessa afirmação. Que todos os seus esforços sejam mentalmente listados como levando você mais perto do seu objetivo. Quando Jesus disse: "Como é a tua fé, assim seja feito para você", ele fez uma declaração que hoje é considerada um fato científico. Há momentos em que até os mais bravos querem desistir. Momento em que as aparências indicam que tudo está contra e não adianta tentar. Nesses momentos, lembre-se que é sempre mais escuro antes do amanhecer, que um pouco mais de fé, um pouco mais de paciência é tudo o que precisamos para vencer. Lembre-se também de que todos aqueles que alcançaram seus objetivos antes de você se sentiram cansados às vezes e quiseram desistir, mas não o fizeram. Se eles tivessem, você nunca teria ouvido falar neles. Ocasionalmente, somos como o garotinho que saiu para encontrar o portão dos desejos. Ele estava tão concentrado em seu propósito que nem percebeu para onde estava indo. Então, ele descobriu que estava perdido e muito cansado. Sentou-se em um portão velho para descansar. O vento norte apareceu e se ofereceu para levá-lo para casa, e ele abandonou sua busca porque estava cansado e aceitou a oferta do vento norte. Enquanto viajavam ao longo do vento norte, perguntaram-lhe como ele se perdeu. "Eu estava procurando o portão dos desejos", respondeu ele. O vento riu todo o caminho até sua casa. Quando chegaram à sua porta, o vento norte disse: "Da próxima vez que você for procurar alguma coisa, fique atento. Você estava sentado no portão dos desejos quando eu te encontrei." Fé. Todos são apenas parte de um todo estupendo, cujo corpo é a natureza e Deus a alma. Se apenas entendermos que Deus não é uma deidade longínqua, não um juiz severo, mas uma força benéfica que reconhecemos como natureza, o princípio da vida que faz as flores florescerem e as plantas crescerem e que espalha abundância sobre nós tão generosamente. Se pudéssemos perceber que não há falta, desejo, limite ou restrição na mente universal, o suprimento é ilimitado, inesgotável e flui livremente para todos os filhos e criaturas de Deus. Agora me prove, diz Jeová, se eu não abrir as janelas do céu e derramar tais bênçãos que não haverá espaço para recebê-las. As bênçãos são empilhadas para você, mas você deve ter fé para provar isso. Paulo nos diz: a fé é a substância de uma coisa esperada, a evidência de uma coisa invisível. Pense um pouco. A fé é a substância real de tudo o que desejamos. A razão pela qual não demonstramos mais fé é por causa de nossa falta de entendimento. Não entendemos que tudo funciona exatamente de acordo com uma lei definida. Devemos edificar nossos desejos em nosso mundo interior, edificá-los com fé, esperança, coragem e segurá-los, independentemente da aparência externa. Não preste atenção à aparência. Seu sucesso, sua felicidade e sua saúde são de sua própria autoria, e se você não estiver satisfeito com as condições como elas são, terá apenas que visualizá-las como gostaria que fossem, a fim de mudá-las. A lei funcionará para você
toda vez que você estiver trabalhando com a lei e para o bem de todos os envolvidos, seja para a saúde, sucesso ou seja lá o que for, você pode se proteger. Quando Cristo disse a Pedro que viesse a ele andando nas ondas, Pedro olhou para a água e começou a afundar. Sua fé foi enfraquecida ao observar a aparência perigosa das ondas. Jesus reprovou Pedro por julgar pela aparência. Ele não reprovou nada fora, embora as ondas fossem difíceis. Ele não disse a Pedro: se essas ondas forem suaves, ou se houvesse uma ponte aqui, você poderia vir. Mas, independente das condições existentes, ele disse: venha. Ele repreendeu Pedro por falta de algo que deveria ter dentro de si. Ó tu, homem de pouca fé, por que duvidaste? Como o poder da mente universal é invisível, não há razão para duvidar disso. Todos os poderes geradores da existência são invisíveis. Não podemos ver a vida senão como uma força motriz. O amor é invisível, mas ninguém duvida do amor. E só vemos os efeitos da felicidade, paz e saúde. A mesma lei que funciona para nós é a lei que Cristo usou e deu aos seus discípulos. Está tão disponível para nós hoje como quando Deus disse: haja luz. O suprimento universal está ao nosso redor e se forma em nós e sobre nós de acordo com os nossos pensamentos. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, os alemães adotaram o slogan Jantar de Natal em Paris. Mas quando a grande crise chegou e os alemães estavam quase triunfantes, o povo francês, mesmo mulheres e crianças, começaram o grito: eles não passarão. Em vez de jantar em Paris, os alemães recuaram. Uma barreira intransitável foi construída pela fé do povo da França, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Jeová. Lemos sobre as tribos orientais, observando um costume religioso que exige que seus seguidores andem descalços sobre o fogo em brasas. O fato de fazê-lo sem o menor prejuízo possível mostra que essas pessoas possuem o poder da fé. Também prova que a fé é uma conquista individual, dependente apenas do poder do indivíduo em acreditar e não está confinada a nenhuma raça ou credo. Quem visita os santuários fica surpreso ao ver as muletas e bengalas deixadas nesses locais. Lembretes silenciosos de que a fé cura. A lei da fé é universal, é tão poderosa e tão disponível agora como sempre esteve. E todo desejo de nossos corações está incluído em suas ricas promessas a todos os homens. Deus nunca deu pobreza a um homem e riqueza a outro, nem trouxe doença a você e saúde ao seu próximo. Vida, saúde e abundância são onipresentes. A única lei da natureza é a lei do fornecimento. A pobreza não é natural. É claramente uma condição criada pelo homem, provocada pelos limites que o homem impõe a si próprio. Os dons de Deus estão igualmente disponíveis para todos. Saúde, felicidade e prosperidade não se limitam a tempo, local ou indivíduo. Eles são uma questão de consciência e são atraídos por aqueles que entendem e acreditam em seus próprios poderes inerentes a alcançar. No capítulo 11 de Marcos, o Nazareno nos dá a chave, não apenas para a realização ilimitada, a lei pela qual podemos trazer qualquer coisa para a manifestação, mas também mostra o fato de que a mente universal trabalha de acordo com nossas demandas,
independentemente dos resultados, sejam bons ou ruins. Ele amaldiçoara a figueira no dia anterior, e Pedro chamou sua atenção para o fato de a figueira estar morta. Este é o único registro de Cristo ter usado o princípio criativo de forma destrutiva. Jesus respondeu a Pedro dizendo: tenha fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, seja levantado e lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar no que ele diz, ele deve tê-lo. Portanto, digo-vos, todas as coisas que pedis, creia que recebeu e as receberá. Cristo usou a ilustração da montanha para impressionar na mente de seus seguidores o fato de que qualquer coisa é possível para aqueles que acreditam. E o texto de ambas as frases indica que nossa fé deve ser absoluta, na medida em que acreditamos que nossa petição já é um fato consumado. Todas as coisas que você pede e ora, crendo que as recebeu, se você acredita que tem, terás. Esta é a chave das riquezas insondáveis de Deus. Acredite que seu desejo é um fato já realizado na mente. Faça uma imagem mental do que você ora e pede. Construa firmemente em sua imaginação. Reivindique-a como sua. Feche os olhos e veja. Então, perceba que você criou seu desejo a partir da substância invisível à sua volta. Acredite que você já possui e você pode deixar com segurança as maneiras e os meios para sua manifestação material à mente universal. Vamos raciocinar juntos sobre a ideia de acreditar no que você já tem. Você aprendeu que a lei do crescimento cria nossos desejos da mesma maneira que nossas sementes de jardim são amadurecidas. Agora, depois de plantar suas sementes no chão, você não pode vê-las, mas sabe que as plantou. Então prossegue e cultiva sua terra na fé. Se você não tivesse uma fé razoável de que suas sementes cultivariam vegetais, você não as trabalharia. Mas você tem fé e continua com a ideia de que seu jardim produzirá em um determinado momento. Você está considerando realmente seu jardim como um fato já realizado. Talvez não tenha ocorrido a você que você está fazendo isso, mas apenas pense sobre isso e você perceberá que sim, e além disso, você pense em tudo que realiza da mesma maneira. Como a substância universal é invisível e o pensamento é invisível, sentimos menos confiança na lei de que nossos desejos serão realizados antes que eles se tornem visíveis. No entanto, devemos plantar nossos pensamentos e cultivá-los exatamente como fazemos com uma semente visível, pois essa é a única maneira de adquirirmos alguma coisa.